Abordaremos agora um tema bastante interessante dentro da ética, que é a conduta moral. O que significa conduta? Conduta já está dizendo a forma como o homem se comporta moralmente perante a sociedade. Perante a sociedade. Na sociedade industrial, urbana, ocidental que nós vivemos, nós já tivemos condutas morais assim bastante difíceis, né? Nós passamos por duas grandes guerras mundiais, passamos por genocídios, etnocídios, pequenas guerras na África, e tem toda uma conduta moral que realmente muito questionável. Os filósofos da ética acreditam que a sociedade moderna ela foi mais antiética do que ética. Mas vamos tratar essa questão. O que será o bem e o que será o mal? Como é que considera-se algo bom e como considera-se algo moralmente não bem aceito? Tá? Então, a primeira coisa, o que consiste o bem? Quais são as questões fundamentais da conduta moral? Então, vamos lá. Tá? Moralmente, nós somos educados, né? E ao sermos educados em família, ou sei lá, mesmo que não tenha uma família tradicional, nós criamos alguns conceitos do que é bom e do que é certo. Aquele menino foi pobre, foi criado na família de marginais, de gente que não presta, mas lá dentro daquela família, mesmo na família das piores famílias possíveis, existe a noção de bem, a noção daquilo do que é correto, tá? E essa noção do que é correto, ela parte para uma outra noção, tá? Você sabe o que é correto, né? Eticamente, não existe nada que você não saiba. Por mais que o seu princípio ético de bem seja bem pequeno, né? Ou seja, eu acho correto não matar criança, mas matar velho, aleijado, mulher, normal. Mas criança é um princípio do bem. Então, toda ação moral, toda conduta moral, tá? Ela parte de uma ação, ou seja, do agir humano. E esse agir humano é baseado no bem ou no mal, no bem ou no mal, tá? Essa ação, esse agir é algo prático, algo concreto, Quanto mais conceitos e quanto maior for o meu nível do que eu acho correto, de bom, de belo, de honesto, de correto, maior vai ser a minha ação moral. Exemplo, né? Exemplo. Tem pessoas que não são apegadas às questões materiais, né? Tem pessoas que se dedicam a vida toda a cuidar dos outros, né? Como Madre Teresa de Calcutá, algumas outras pessoas, né, que cuidaram dos enfermos, dos idosos e tal, dedicam sua vida total ao bem do outro. Por quê? Porque a noção dela de bem é muito superior, talvez até a minha noção e a sua noção de bem. Então, ao agir, ao criar de maneira concreta, tá, a sua conduta humana, ela age muito mais em função do bem, porque ela conseguiu enxergar o bem bem mais amplo, né? Bem mais amplo do que alguns mortais como nós. Por quê? Porque ela acredita que o bem é algo fundamental na vida dela. E a sua ação moral é voltada toda para a questão do bem. Tá? Ao agir voltado para a questão do bem, eu passo a ter a noção de dever. Ou seja, poxa vida, eu tinha que ter ajudado aquela pessoa, aquele meu colega, que está com grandes dificuldades em matemática, ou sei lá, numa disciplina de português, ou numa interpretação de um texto. No entanto, eu deixei para lá porque eu estou sem tempo, eu não me interessa muito, eu quero primeiro viver a minha vida, eu quero primeiro cuidar dos meus estudos. Então eu não me preocupo muito com o outro, a noção do bem minha é bem individualista. Por isso o meu dever de ajudar o coleguinha da sala de aula não importa, tá? Então o dever, ele só aumenta quando a sua noção de bem é grande.
tá? Aí você sente, pô, não ajudei aquele cara, né? Estou me sentindo muito mal, porque ele devia ter ajudado, ele tirou nota bem baixa, porque ninguém chegou perto do cara e disse assim, olha, isso aqui é simples, tu pode resolver dessa fórmula, ou desse jeito a interpretação. Então, a dimensão humana, a conduta humana, ela está muito relacionada ao bem. E o bem, ao mesmo tempo que o bem, aquilo que é certo, que é correto, ele se transforma em algo prático, no agir humano. E esse agir humano se torna em um dever, em um dever. Ou seja, tu se sente bem quando tu ajuda alguém. Mas tem aquela pessoa que tanto faz como tanto fez, o colega dele tirou nota baixa, ou a mãe dele está no asilo e ele nunca vai visitar, porque a noção de bem dele é uma noção bem individual. E o agir prático dele é um agir prático bem individual. Por isso que eu acho que, eu acredito que a religião, as espiritualidades, as orações, elas estão se ampliando na sociedade moderna para ver se amplia a noção de bem. Se amplia a noção de bem. Porque as pessoas são tão individualistas que para elas não há nenhum tipo de indignação quando acontece morte, quando acontece tragédias. Se você não tem indignação nenhuma quando acontece tragédias, quando acontece morte, quando acontece crimes, é porque sua noção de bem está bem baixa, né? Seu individualismo é muito alto, tá? Continuando, na sociedade moderna, como é que surge a questão de viver, da sociedade moderna, de viver uma conduta humana? Um dos clássicos da sociologia, ele fala o seguinte, nós vivemos como se fosse um contrato social. O que quer dizer isso? É que, ao viver numa sociedade moderna, urbana, eu passo a seguir regras e leis. Eu passo a seguir regras e leis. E essas regras e leis, às vezes, não estão no papel. Não quer dizer que, às vezes, eu passo a ser urbano porque eu passo a conviver com outras pessoas. Então, existe aquilo que ele chama de contrato social. Quanto mais rural, quanto menos viver coletivamente, pior é o contrato social. Ou seja, as pessoas não conseguem enxergar o outro. Então você vai numa cidade que existe uma certa educação no trânsito, uma certa educação, por exemplo, na questão do lixo, jogar o lixo na hora certa, não ficar com o som alto até altas horas da noite porque tem um vizinho que precisa dormir. Isso são chamados contratos sociais, e que às vezes não está na lei, não está no papel, hoje em dia estão colocando no papel, mas às vezes não está na lei. Mas você vai saber que você vive em sociedade. O contrato social é saber que você vive em sociedade, né? Só que isso é bastante complexo, tá? Manaus, às vezes a gente entende, porque Manaus, até a década de 70, tinha 200 mil habitantes, 300 mil. E em menos de 30 anos passou a ter 2,5 milhões. Então, nossa visão de contrato social, de viver em sociedade, é muito, muito, muito recente. Por isso você vê as pessoas, aquilo que eu falei na aula anterior, fez uma praça bonitinha para todo mundo caminhar, todo mundo passear e tal, aí enche de barraca, porque o pessoal não sabe que aquilo ali é para toda a sociedade, não é só para ele vender os churros dele, não é só para vender o churrasquinho dele. Então a nossa visão de contrato social ainda é muito restrita, bastante restrita, né? Você vê no trânsito, né? As pessoas pensam que estão dirigindo sozinha, que não tem ninguém do lado dela, né? É porque a visão de sociedade dela é a visão individualista, tá? A modernidade, ela vai dizer assim, as pessoas modernas, elas vivem em sociedade. E ao viver em sociedade, você passa a ter regras, tá? Só que essa visão de sociedade, de viver em sociedade, de viver a partir de regras, ela já foi quebrada algumas vezes, tá? E uma das vezes que foi quebrada foi quando se pensou que o mundo moderno, ele pode ter superioridade de uma raça sobre a outra, de uma nação sobre a outra, tá? Aí surgiram as guerras. E as guerras, elas quase sempre têm um princípio, né? Que é o princípio econômico, político e ideológico. Então, quando a Alemanha fez a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela criou todo um sistema político, econômico e ideológico através do nazismo. E como é que, às vezes, se pensa, como é que um general, um
um soldado, um sargento da nazista, matava as outras pessoas. É porque o homem, segundo a Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã que estudou o nazismo, tá? E que era judia, ela vai dizer que o homem é condicionado. Né? Ele às vezes joga a responsabilidade para o sistema ideológico, para o sistema político, para o sistema social. E que essa condição humana é muito influenciada pelo meio. Quando os oficiais nazistas foram participar do tribunal de condenação depois da Segunda Guerra Mundial, o que a maioria deles falava é que eu recebia ordens, então eu tinha que cumprir. Então, o que acontece? É o condicionamento. Você pode condicionar a sociedade ou a ser democrática ou a ser violenta. Então, a Alemanha, um país altamente industrializado já naquele período, condicionou a sociedade a ser violenta contra os judeus. Então, os oficiais da SS, os oficiais nazistas, eles acreditavam que estavam fazendo bem, fazendo o melhor para o povo alemão, fazendo algo para a nação alemã. Então, a ideologia foi mais forte, tá? Foi mais forte do que a visão de humanismo que eles deveriam ter. Por isso, eles mataram milhões de judeus. Então, o meio, a ideologia condiciona o homem. Por isso que hoje, nesse momento, né, bem catastrófico da nossa sociedade brasileira, momento político, em que as pessoas ou são de um direito ou são de outro, estão entrando num nível tal que está gerando violência, porque eles estão sendo condicionados pelos extremismos políticos, pela ideologia política. Tá? Mas, para isso, eu preciso transgredir, eu não posso aceitar, eu preciso me indignar contra a violência, contra as transgressões, contra o bem, contra a humanidade. Então ela vai dizer, apesar de ser condicionado, eu posso transgredir e posso desobedecer. Tá? E alguns outros autores desse século XX também vão falar assim, que os juízos de moralidade ou individuais são aceitos pela sociedade, mas só são aceitos quando o homem é aceito e o homem é efetivamente feliz em sociedade. Quando ele faz isso para matar alguma outra pessoa, ele não é feliz. Tá? E o outro filósofo, Martin Heidegger, que era um filósofo existencialista alemão e que foi um dos professores da Hannah Arendt, ele dizia o seguinte, que todos nós temos um compromisso ético com as nossas próprias decisões. Né? Então, apesar do soldado alemão, do oficial alemão, dizer assim, olha, eu recebia ordens, mas essas ordens você só cumpria porque você queria. Tá? Era a decisão sua. Então, quando se mata uma pessoa, quando acontece algum crime bárbaro, é uma decisão sua. Tá? Então, você tem que sofrer as consequências das suas decisões. Então, abordamos hoje a questão do bem e do mal, a ação moral, que é uma ação individual, o contrato social, que é a forma de viver em sociedade. Você pode transgredir, ou seja, você pode dizer, eu não quero aceitar isso. Esse mal que estão fazendo na sociedade, eu posso transgredir. A forma de viver em sociedade, que pode ser social, mas deve tornar o homem feliz. E o compromisso ético com as suas decisões, que é a visão do Heidegger, que tudo que você faz, você é responsável pelos seus atos.